O Brasil furou o teto da meta de inflação em 2024. Pois é, a meta era que o Banco Central conseguisse entregar a inflação em 3% em 2024. E ele poderia, entregar um resultado que fosse 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Acontece que o que a gente observou efetivamente foi que a inflação no Brasil estourou o chamado teto da meta estipulado para o Banco Central. A gente vai entender se esse resultado tem um grande vilão ou se ele é um movimento que está acontecendo agora e pode piorar para os próximos anos. Então, para responder essa pergunta, bora pro vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal para estar sempre antenado com as informações que a gente vem compartilhando sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos no geral e economia, obviamente, tá? E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que não está entendendo muito bem porque o preço das coisas estão subindo, se ele acha normal, se não acha, compartilha para ele entender o que de fato aconteceu no Brasil em 2024 e o que esperar para a inflação nos próximos anos. Então bora lá, primeiro vamos falar de 2024, perfeito? Como é que a inflação fechou o ano no Brasil? Inflação oficial no Brasil, medida por um índice que chama IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, encerrou o ano em 4,83%. Vale lembrar que a meta do Banco Central era entregar essa inflação em 3%, tá certo? E ela poderia oscilar em um patamar aqui de 1,5% para baixo, então podendo ir até 1,5%, ou 1,5% para cima, podendo ir até 4,5%. Significa que ela ficou acima do chamado teto da banda. Combinado? Gui, quem que define essa meta aqui para o Banco Central perseguir? Quem define isso é o CMN. Várias siglas aqui, mas é para você entender tudo o que está acontecendo. É o Conselho Monetário Nacional. São 3 pessoas que decidiram lá atrás manter a taxa de inflação, a meta de inflação para o Brasil, em 3% com essas bandas de oscilação. Quem eram essas pessoas na época, Gui? São sempre 3, Então, a gente fala do presidente, que é o ministro da Fazenda, depois a gente tem o presidente do Banco Central, que na época, Roberto Campos Neto, e a gente tem também o ministro, no caso, ministra do Planejamento e Orçamento, que é a Simone Tebet. Então vale lembrar que ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e aqui a gente tem a Simone Tebet. Das 3 pessoas que compõem o CMN, vale a gente lembrar, 2 estão ligadas ao atual governo, beleza? Então você fala o seguinte, quem definiu essa meta aí é muito sacana com o Brasil, é muito sacana com o governo. Calma, essa decisão passou pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Orçamento, Simone Tebet, ambos indicados pelo atual governo, tá bom? Então o Banco Central não conseguiu entregar a inflação. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é quem foram os principais vilões. Será que isso pegou a população mais rica? Será que isso pegou a população mais pobre? Bom, e aí para te explicar um pouquinho, o IPCA, ele é dividido em basicamente 9 classes, tá certo? Então são 9 classes de bens e serviços, que compõem o IPCA. Vou ler aqui para vocês todas elas, tá? 1. Alimentação e bebidas. 2. Habitação. 3. Artigos de residência. 4. Vestuário. 5. Transportes. 6. Saúde e cuidados pessoais. 7. Despesas pessoais. 8. Educação. E 9, comunicação. De todos esses itens, um deles apresentou a maior variação, tá? Adivinhem qual foi esse item? Sim, alimentos, tá? O principal vilão da inflação no Brasil em 2024 foi o grupo alimentos, perfeito? Então, alimentos no Brasil, no geral, eles subiram 7,69%. Isso em 2024. Você pode estar me assistindo e falando o seguinte, Gui, mentira, não subiu 7,69%, Subiu muito mais ou subiu muito menos. E aqui deixa eu fazer uma observação. Depende muito nessa taxa de inflação dos alimentos, sua pessoal, do que você consome no dia a dia. Então, uma pessoa que consome mais carne branca, frango, peixe, ela vai ter uma inflação de alimentos completamente diferente de uma pessoa que consome mais carne vermelha, Então, opta por contrafilé, filé mignon, que vai ter uma inflação completamente diferente de um vegano, de uma vegana, que consome mais legumes, frutas no dia a dia, tá? Então, isso aqui é uma média dos alimentos mais consumidos no Brasil como um todo. Então eu vou abrir um pouquinho mais. Dentro do grupo alimentos, quem foi o principal vilão? Então foi carne branca, foi carne vermelha, foi fruta, legumes. O que foi? Tubérculos. Na verdade, foi o grupo carnes.
tá certo? Sozinho, esse grupo aqui de carnes, ele representa mais de 10% da inflação, ou seja, do IPCA total de 2024. Então, só o grupo carne vermelha, representou 10%, mais, tá? De 10% da inflação do Brasil em 2024. Então, a gente viu uma alta muito forte no grupo carnes em 2024 no Brasil. Então, olha só, as carnes que subiram mais de preço no Brasil em 2024, os cortes, né, foram acém, patinho, lagarto, costela e contrafilé. Tá? Então, ao contrário do que muitos de vocês pensam, né? A picanha não foi o grande vilão da inflação. Ela subiu? Subiu sim, tá? Mas outros cortes subiram ainda mais cortes mais populares, tá? Esses subiram mais de 20% em 2024. Aí você deve estar pensando, Gui, aqui na minha cidade, na minha região, subiu muito mais do que 20%. E é verdade, existem diferenças muito grandes entre as regiões. Por exemplo, se a gente for pegar aqui a costela, né? A média no Brasil, a costela subiu 21%. Só que existe uma diferença muito grande entre regiões. Então olha só, se você está aí na Grande Vitória, no Espírito Santo, você vai ver que a costela na média, aí na sua região metropolitana, subiu mais de 36%. Agora, se você está me assistindo de Porto Alegre, vai ver que o preço da costela subiu bem menos. Subiu, na média, nessa região aí que você vive, 11%. Então, por isso que muitas pessoas olham o IPCA, olham a variação de preços da carne, de cada corte e falam, isso aí não representa. Só que aqui subiu bem mais e pode ter subido bem mais mesmo. Acontece que o índice IPCA, né, ele é uma média de diversas regiões metropolitanas do Brasil, então dificilmente ele vai replicar fielmente a sua inflação pessoal, tá? Mas o que a gente pode ver é que alimentos no Brasil, na média, subiram e subiram bem e foram impactados principalmente por uma classe, carne vermelha. Praticamente todos os cortes no Brasil subiram mais de 20%, o que é uma elevação muito alta. Grupos que apresentaram uma oscilação muito alta também foram educação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais e transportes, tá? Então, saúde e cuidados pessoais foram impactados principalmente pelo plano de saúde e transporte foi impactado principalmente pela alta do preço da gasolina. Tá? Esses dois juntos, gasolina e plano de saúde, representam praticamente 20% da inflação do Brasil em 2024. Então, se a gente somar carne vermelha, plano de saúde e gasolina, esses três, nós temos praticamente 30% da inflação de 2024 explicada no Brasil. 3 itens. Agora você pode estar pensando o seguinte, beleza, Gui, mas olha, a inflação no Brasil fechou em 4,83%, né? É acima do teto da meta do Banco Central, que é muito negativo, né? Porque o Brasil se propôs a entregar esse nível de inflação, proteger a sua moeda nesse nível, né, de desvalorização e não conseguiu cumprir. Mas o que esperar daqui para frente? Né? Será que as coisas vão melhorar ou piorar? Bom, e o que a gente tem de notícia não é nada positivo. E aí eu vou te contar 2 casos emblemáticos. O primeiro, a gente vai analisar um vídeo do Boletim Focus. Não é um vídeo não vai passar nenhum vídeo aqui. Quando eu digo que a gente vai analisar o vídeo, a gente vai pegar uma série de datas, o que está acontecendo com a projeção de inflação presente no Boletim Focus. O que é o Boletim Focus, Gui? Um documento divulgado pelo Banco Central, onde ele pega a projeção de inflação dos principais economistas do Brasil. E ele divulga isso. E a projeção para a inflação no Brasil em 2025, que é o ano que nós estamos agora, né? Ela vem, subindo semana a semana. 4 semanas atrás, a projeção dos economistas era que a inflação em 2025 no Brasil fechasse o ano em 4,60%. Agora, os economistas já projetam que a inflação em 2025 vai encerrar o ano mais perto de 5% ou acima. E aí eu vou te contar uma coisa. Já tem casos relevantes no mercado brasileiro projetando inflação no Brasil acima de 6%. Perfeito? Por exemplo, a XP. A XP, maior corretora do Brasil, ela projeta a inflação em 2025 no Brasil acima de 6%. E aí sempre tem aquelas pessoas que falam o seguinte, mas os economistas sempre erram a projeção de inflação no Brasil. De verdade, né? É comum os economistas errarem por margem não tão pequena a inflação no Brasil. Só que sabe para que lado é mais comum eles errarem? Para baixo. O mais comum é que os economistas subestimem a inflação no Brasil. Ou seja, que a inflação realizada ela seja maior do que a inflação projetada.
Se isso mais uma vez se confirmar no Brasil, a gente está começando com a projeção de inflação apontada pelo Boletim Focus em 5. Se mais uma vez o Boletim Focus subestimar a inflação, a gente mais um ano vai ter a inflação significativamente acima do teto da meta do Banco Central. Isso é ruim, isso vai destruindo a credibilidade do nosso Banco Central, isso vai acabando com a nossa perspectiva de ter juros mais baixos, isso vai minando a nossa perspectiva de atividade econômica, isso vai destruindo a geração de empregos de qualidade no Brasil a médio e longo prazo. Então o ideal é que o Brasil tenha uma taxa de inflação dentro da meta estipulada pelo CMN e o Banco Central consiga entregar essa inflação. Qual que é o grande problema do Brasil? Se nós não conseguirmos ter uma inflação mais controlada, a gente vai ter um grande problema. Por quê? Porque o Banco Central vai manter a taxa Selic elevada, porque assim ele consegue, ou ele tenta, de alguma maneira, controlar o ímpeto da inflação. Só que para ter uma taxa Selic elevada, para ter esse ímpeto da inflação um pouco mais controlado, ele impacta negativamente a atividade econômica. Do outro lado, o governo, ele pode se sentir incomodado com essa falta de dinamismo da atividade econômica. E o que ele pode estar tentado a fazer? Gastar ainda mais. Então, uma coisa que no Brasil a gente observou já há vários anos acontecendo e que pode se repetir é o seguinte: de um lado, o Banco Central tenta controlar a taxa de inflação através de uma Selic mais alta. Uma Selic mais alta, consequentemente, você tem uma atividade, Então eu vou até escrever aqui pra gente concatenar as ideias, uma atividade mais fraca. Quem que não gosta disso daqui? Quem que não gosta disso aqui? É o governo, pô. Atividade fraca é menos emprego e aí é mais impopular, Você perde popularidade. Para compensar essa atividade mais fraca, o que o governo pode fazer? Mais gasto. Só que veja só, quando um governo ele realiza mais gasto para tentar compensar essa atividade mais fraca, se ele está perdendo o que a gente chama de credibilidade fiscal, que é uma perspectiva de equilibrar as contas públicas, ele gera um temor de mais inflação. Ele tende a gerar mais inflação com mais gasto. Se ele gera mais inflação, o que o Banco Central vai precisar fazer? Mais juros. E nós entramos novamente, o Brasil já passou por isso, em um ciclo vicioso, em que o gasto público ele entra para tentar estimular a atividade econômica, gerando uma perspectiva de maior inflação. Como a gente tem uma perspectiva de maior inflação, a política monetária tem que entrar em ação. A taxa Selic tem que subir para desestimular a atividade econômica. Então uma coisa que o Brasil vira e mexe faz é ter política fiscal, que é gasto público, e política monetária caminhando para lados divergentes. E isso é muito ruim para a atividade econômica, para a perspectiva de endividamento e, no final das contas, para todos os brasileiros e brasileiras. Você não tem nenhuma atividade econômica caminhando bem e nenhuma inflação controlada. A gente fica com o pior dos dois mundos. A gente fica com uma inflação alta e com uma atividade econômica fraca, baixa, combalida. Aí você fala o seguinte: pô, Gui, mas será que essa expectativa de inflação superando os 5%, acima de 6%, não é só para o ano de 2025? Será que as coisas dali para frente não tendem a melhorar? Bom, e aí o que eu fiz? Eu peguei a curva de juros do Brasil. A curva de juros no Brasil, ela vai para um patamar acima de 10 anos. Então eu consigo verificar, fazendo algumas continhas simples, o quanto que o mercado está projetando de inflação para o Brasil nos próximos 10 anos. E a notícia, o que eu vejo na tela aqui, não é nada animador. Agora, nesse momento, enquanto eu gravo, 14 de janeiro de 2025, a projeção que a gente chama de inflação implícita para o Brasil, ou seja, quanto que o mercado projeta de inflação, quanto está embutido nos preços, na curva de juros no Brasil, de inflação para os próximos 10 anos, é de 7% na média anual. Você fala, pô, Gui, isso é muito? Cara, isso é muito. A meta do Banco Central é de 3% ao ano. A gente está falando que o Banco Central brasileiro ele vai ficar para trás da meta de inflação pelos próximos 10 anos. Se isso se concretizar, imagine a perda de credibilidade, o desempenho da nossa atividade econômica, a geração de empregos, como não vai ser tudo muito ruim para o brasileiro e para a brasileira. Agora você deve estar se perguntando, pô, Gui, lascou, cara. Se a projeção de inflação ela é tão alta assim, como eu me protejo, de uma inflação mais elevada? Bom, aí eu vou te dar duas opções aqui, tá? Para proteger o seu dinheiro com um aumento expressivo da taxa de inflação. O primeiro são os ativos pós-fixados. O que é isso? É um Tesouro Selic, é um CDB indexado ao CDI. Historicamente, o CDI no Brasil, ele supera com larga vantagem a inflação. É diferente dos Estados
Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros, que seria o nosso Selic, nosso CDI, ela é muito baixa, né? Por diversos fatores estruturais, tá? Mas ela é muito baixa. Então, quando os Estados Unidos eles têm um repique de inflação, é normal que os pós-fixados fiquem quase empatados ou até rendendo abaixo da taxa de inflação. No Brasil, isso não é comum, não. Na verdade, isso é muito raro. Então, se você tem a maior parte do seu dinheiro em ativos pós-fixados, o Tesouro Selic, o CDB com liquidez diária que rende 100% do CDI ou um pouco mais, sim, eu tenho uma convicção grande que esse seu dinheiro vai ser corrigido a uma taxa acima da inflação, tá? Uma outra maneira, aí você se protege de uma explosão inflacionária, coisa que esse cara aqui não faz, por exemplo, Gui, eu acho que a inflação no Brasil em determinado ano vai ser acima de 10, acima de 15. Daí é um choque inflacionário, né? Para um país que vem observando nos últimos 10 anos inflação de 4,5%, 5%, 6% e 15%, 20% de inflação, é quase que um choque inflacionário, né? Mas uma maneira de você proteger uma parte do seu dinheiro desses choques é você ter ativos indexados à inflação, que são os chamados IPCA+, de curto prazo. E quem são os curto prazo, Gui? Esses caras de curto prazo? São aqueles ativos IPCA+, que vencem até 3 anos. Então pode ser título público, pode ser CDB, LCI, LCA de bancos, bons bancos, né? Financeiramente saudáveis. Esses caras aqui vão trazer uma proteção bem legal com relação a uma aceleração da inflação para o seu dinheiro, tá? Então, essas duas maneiras aqui, com essas duas classes de ativos, você consegue proteger bem o seu dinheiro de uma aceleração ainda maior do que a gente está vendo na inflação, tá? Pô, Gui, mas será que esse não é o momento para eu aproveitar, né, e comprar ativos de risco? De fato, são justamente nesses momentos, quando a incerteza está muito elevada, quando os investidores e investidoras estão com medo, quando as maiores oportunidades nos ativos de risco, elas aparecem, né? Então a gente pode estar falando aqui de grandes oportunidades no mercado de fundos imobiliários, no mercado de renda fixa, no mercado de ações, no mercado de investimentos internacionais. Isso pode estar surgindo com cada vez mais clareza. Como é que você faz para aproveitar? Assinando a Finclass. Lá na Finclass a gente tem 2 carteiras recomendadas, tá? Você simplesmente vai colocar lá no nosso sistema quanto você tem para investir e a gente vai te dizer exatamente onde você tem que investir. E detalhe, tanto por uma carteira para você que quer ver seu patrimônio crescer daqui para frente, tanto para você que quer receber uma renda passiva consistentemente através de dividendos e outros proventos, tá? Então, para conhecer mais a Finclass, você vai clicar no link que está aqui embaixo. Eu tenho convicção que você, assim como os nossos mais de 100 mil assinantes, vão gostar muito de todo o conteúdo que tem lá e, lógico, das nossas carteiras recomendadas. Live Tira Dúvida de segunda a sexta-feira, relatórios todas as semanas e uma comunidade para você tirar todas as suas dúvidas e inseguranças enquanto aprende e investe a sua grana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.